consigo mesmo. A hora que você disser que é para começar, eu vou compartilhar mesmo, viu, gente? Ô, Jéssica, você está no modo frio pra caramba. Tá frio aí em Juiz de Fora, certo? É. Então, eu vou começar. Posso? Vou compartilhar aqui na tela. Compartilhar agora. O Moisés deve fazer a introdução, não, Zambroni? Eu ia até sugerir, só fazer uma... Moisés, à vontade. Eu só informo que, a partir desse momento, eu não consigo vê-los, tá? Então tá bom. Mas pode falar aí, Moisés, por favor. Tá ótimo, muito obrigado. Então, boa tarde a todos, né? Prazer estar com todos aqui, todos que estão nesse momento online aqui no Meet, mas também o pessoal que está no canal do YouTube. Um instituto composto por várias instituições, né? Nós temos a Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal de Itajubá, a Universidade Federal do ABC, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de São João del Rei. Somos são um grupo de cerca de 56 pesquisadores e a gente tem trabalhado como rede. Como uma das iniciativas do nosso instituto óbvio, fazer pesquisa, formar pessoas, mas também popularizar a ciência. Então, hoje nós temos aqui uma atividade de popularização, né, de ciência, através do nosso Seminar Series, né? E nessa tarde, com muito prazer, com muita satisfação, né, que 3 membros do INERJ, né, pesquisadores da Universidade Federal de Itajubá, pesquisadores de excelência, vão aqui compartilhar as experiências deles, né, em um assunto bastante relevante para nós que estamos trabalhando em universidades públicas, né? Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer aos professores Antônio Zambroni, ao professor Benedito Bonato e à professora Eliane De Lorenzi, né, pela presença e pela disponibilidade para compartilhar seus conhecimentos, porque uma das coisas que a gente faz, a gente está sempre dentro da nossa toca, né? Nós somos vários Batmans, né? A gente só fica escondido, né? E a gente quase não se revela. Então, aqui é um espaço onde que nós podemos trazer para o público, né, o que os pesquisadores e, às vezes, outros colegas estão fazendo e discutir, trocar ideias e crescermos juntos. Então, com isso, essa breve introdução, eu passo agora, nesse momento, a palavra para o professor Antônio Zambroni, quem, juntamente com o professor Bonato e o professor Eliane, vão dar sequência a esse trabalho. Então, boa tarde a todos e muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Moisés. Acho que o Moisés foi muito feliz na apresentação dele, no sentido de nós estarmos tratando aqui de divulgação científica. Então, nós não temos aqui equações ou uma proposta metodológica científica nova, né? Nosso objetivo aqui é apresentar um trabalho que dá o título aí, a Geração de Fontes Renováveis, em instituições públicas urbanas. Eu vou mostrar um projeto em particular, além de discutir algumas outras coisas, mas está ali no subtítulo, Impactos Técnicos e Função Social, que tem a ver com essa questão da responsabilidade social que a universidade pública tem, por ser financiada por dinheiro público, né, e por prestar um serviço que deve ser, de todas as formas possível, transparente.
Então, falamos, eu tenho aqui o prazer de ter o Monato e a Eliane comigo, mas eu não posso deixar de dizer que nós falamos aqui em nome de um... Sambroni, eu posso te interromper? Só tirar uma dúvida. Você falou que já estava com os slides compartilhados, mas é que eu não estou vendo o slide. Eu não sei se é só eu que não está vendo o slide. Espera aí. Compartilhado aí? Espera um pouquinho. Eu até saí e entrei novamente para poder verificar. Está dizendo aqui, agora apareceu que, olha, você não consegue compartilhar sua tela, não, hein? Deixa eu ver aqui. Talvez você vai ver se você tem que entrar de novo. Agora foi. Agora sim. Agora sim. Pronto. Obrigado, Moisés. Então, eu sigo aqui falando que a gente fala em nome de um grupo. Esse grupo, além de nós três que estamos aqui hoje, tem a professora Cláudia, o professor Maurício, o professor Pedro Paulo e o professor Paulo Ribeiro. Então, essas pessoas são as integrantes desse grupo de pesquisa. E eu estou vendo que tem gente escrevendo alguma coisa, eu não consigo visualizar agora, tá bem? Então, agora sim eu posso falar do título, né? Eu estava falando do título como se todos estivessem visualizando. Mas é isso aí, geração por fontes renováveis de instituições públicas urbanas, e nós vamos focar um pouquinho nessa questão dos impactos técnicos de função social. E, Moisés, eu volto um pouquinho para dizer o seguinte, eu gostaria de enaltecer de público o papel do INERJ, voltaria a tocar nisso daqui a pouquinho, mas eu gostaria de enaltecer, e enaltecer também a sua gestão compartilhada, a sua boa vontade em atender as diferentes demandas, que não é uma coisa fácil. Eu acho que você tem feito com bastante competência também, eu sou muito grato. Nós vamos seguir, e eu, apesar de eu acabar de elogiar o Moisés, eu reitero isso em todos os ambientes, eu não posso deixar de fazer um agradecimento, uma homenagem a essa querida pessoa, né, em memória, um saudoso professor José Luiz. Por quê? Por quê? Será que seria apenas pelo minha ligação pessoal com o professor José Luiz? De forma alguma, de forma alguma. É porque o professor José Luiz está envolvido ainda, né, com tudo isso que está acontecendo aqui. Por quê? Eu, embora já tivesse uma convivência de longo tempo com ele, foi na CAPES que eu vi a atuação profissional sempre propositiva do Zé, nas avaliações da CAPES. Sempre propositivo, sempre querendo enaltecer o trabalho alheio, né? E o Zé, quando propôs o INERJ, junto com esse grupo, né, originário ali, ele falou, olha, nós temos que ter cooperação acadêmica, tentar ter um campo sustentável. Ele chegou a participar de workshops, eu me lembro dele aqui em Itajubá, por exemplo. Então, eu acho que esse trabalho que a gente vai... Não é uma comparação, né? Se hoje o Moisés pode fazer esse tipo de gerência que eu acabei de falar, é porque ela é um amadurecimento, né? Na medida que a gente vai caminhando, vai aprendendo a fazer as coisas. Então, eu coloco aqui essa gratidão, esse agradecimento aqui ao professor José Luiz, de quem sempre nos lembramos, né? Eu tive o prazer de Juiz de Fora no nosso último encontro, falar inclusive com a filha, entregar um livro que escrevemos, cuja introdução, né, cujo prefácio, perdão, foi escrito por ele, né? E aí acabou que fizemos juntos com a comunidade acadêmica um agradecimento ao professor José Luiz, né? Então, hoje nós vamos falar desse escopo que está aqui. E é uma coisa importante, porque se vocês olharem o que está aí, ele tem um link com rede de cidades inteligentes. Isso pode ir para qualquer lugar. Isso pode ir para qualquer lugar, né, gente? Eu estava lendo ainda ontem um artigo que a professora Cláudia mandou, um artigo sobre essa questão de cidades inteligentes e exclusão. Ela pode ser excludente também, né? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é mostrar para vocês como esse primeiro tópico, que está em azulzinho, é um tópico em azul, onde, eu repito, nós não vamos sair detalhando numa pesquisa
sair falando em particular de nenhuma proposta nova, apenas vamos mostrar de uma pincelada, né, o que está feito, o que está sendo feito, apenas o título, e vamos mostrar que esse que está em vermelho tem a ver com as nossas competências, que estão colocadas ali em azul, tem a ver com as nossas competências, e ela tem a ver também com a questão da responsabilidade social, que nós entendemos importante, né? E aí, esses 2 outros itens têm a ver justamente com a questão um pouco mais técnica, né? Com a questão de um pouco mais de amadurecimento de resultados que nós temos. Então, essa é a ideia que nós temos aqui. Nós não queremos ficar focando em particular com alguma ideia específica, mas sim com uma ideia que tem a ver com uma miríade de conhecimentos, né? Então, e com função social. Então, essa organização que nós temos é uma organização simples, mas que nos permite começar por aqui. Então, se vocês olharem esses itens que aí estão, o que acontece? Nós temos diversos índices, diversos temas associados às cidades inteligentes, alguns deles associados com programas importantes, como a questão do OpenDSS. É importante que o aluno hoje saiba manipulá-lo, saiba usá-lo, porque está em aplicação em muitas empresas, então vai ajudá-lo na vida profissional e ajuda também na vida acadêmica. Então, é importante observar que tem aí, embora sejam apenas títulos, tem um esforço concentrado de todas essas pessoas que eu falei agora há pouco, além de nós 3 que estamos compartilhando essa experiência aqui, tem de algumas dezenas de alunos, e para não cometer injustiça, eu não vou sair citando o nome de aluno aqui, mas são vários alunos envolvidos, e tem parcerias. Aí tem parcerias com o Canadá, com a Espanha, com a França, elas estão aí. Então, estamos falando de um tema que permite a consideração de aspectos holísticos, que levam em conta todas as formas, todas as coisas, para a gente poder entender uma rede de uma cidade inteligente, e esses aspectos estão ligados a uma competência muito ampla, e essa competência é construída em comum com os colegas que estão trabalhando, com os alunos e com esses nossos parceiros internacionais. Então, a questão da internacionalização do INERJ, de alguma maneira, além da cooperação interna, tem a internacionalização que é atendida por essas parcerias aí, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho, na primeira parte aqui, desse projeto FINEP. Esse projeto FINEP ele foi proposto no contexto do CT Infra, e o professor Bonato inicialmente propôs o projeto, que ele já vinha de uma ideia anterior, que foi implementada pelo professor Paulo Ribeiro, tem uma... Senhor Zambroni, estamos sem o seu áudio. Não estamos te ouvindo. O senhor está... Alô? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Mutou na hora que apareceu o slide do escopo, tá, Zambroni? Espera aí, aqui mutou? Não, no slide do escopo. Aqui. Não, o próximo. Eu fico aliviado em saber. Esse, foi nesse. Puxa vida. Não, você estava no início só. Vou até tirar a blusa aqui, pessoal, porque deu um calorão agora, que não foi brinquedo não, hein? A gente podia voltar do começo também, não tem problema não, tá? Bom, então essa daqui é uma ideia, isso aqui foi proposto dentro do contexto do CT Infra. Inicialmente o professor Bonato deu essa sugestão, porque ela é uma sugestão que, na verdade, vem de uma ideia, de uma implementação que o professor Paulo Ribeiro fez numa unidade básica de saúde aqui em Itajubá, num bairro de periferia, em que nós temos a geração fotovoltaica e podemos monitorar, inclusive daqui da nossa universidade, a geração
que está acontecendo lá, né? A todo tempo, quando tem geração, evidentemente, né? E aí nós trabalhamos todos na confecção desse documento, né? Que nos deu muito trabalho, e tivemos inicialmente, para nossa alegria, a aprovação interna da Unifei, e aí esse projeto foi para a FINEP. E ele voltou muito bem avaliado, sobretudo devido à questão social associada. Então, o que nós queremos? Nós queremos instalar, no primeiro momento, como está aí, geração fotovoltaica e unidade de medição em escolas públicas do ensino fundamental, né? E também a possibilidade de ter unidades básicas de saúde. Isso no contexto aqui de Itajubá. A gente vai explicar daqui a pouquinho quais são as implicações desse projeto, né? Ele tem um benefício técnico, né? O benefício que a gente espera ter é a medição dessa geração nos diferentes pontos, porque agora nós vamos ter uma rede real, né? E como vocês podem ver por essa bela foto aí da cidade, é possível que num determinado instante você tenha uma intermitência num bairro da cidade, isso não seja verdadeiro no outro, né? Então nós vamos poder ver esse tipo de coisa, começar a modelar e fazer testes, fazer simulações, implementar novas ideias, e essas ideias vão poder ser empregadas pelo aluno de graduação e também de pós-graduação, né? Evidentemente que para a prefeitura da cidade tem um ganho imediato, que é o quanto ela vai deixar de gastar com energia elétrica. Mas isso daí tem uma má intenção, né? Uma má intenção, uma agenda oculta, que a má intenção é a expressão, a melhor intenção possível, que é a seguinte: a gente trazer essa academia para os bairros e o bairro para a academia. Porque se o professor Moisés falou no comecinho que essa é uma atividade de divulgação científica, vocês não vão ficar surpresos de maneira nenhuma se chegarem, por exemplo, numa cidade qualquer como Juiz de Fora, que tem uma Universidade Federal, São João, que também é parte do INERJ, né? Eu não vou nem chegar em cidade grande como Rio de Janeiro, Santo André e Niterói. Não vou chegar nesses lugares, não. Mas nas cidades pequenas, os moradores desconhecem a atividade da universidade, desconhecem como se tornar alunos da universidade. Então, nós queremos que esse menino que está nesse bairro, que vai ter agora a nossa visita e vai visitar a universidade, ele seja um futuro cliente, né? Que ele seja um aluno na Universidade Federal. Então, existem várias intenções que nós temos com isso daí, né? E se vocês observarem, tem coisa bacana aqui, porque o que está acontecendo é que essas metas, né? Essas metas estão aí, se vocês observarem, no mínimo, a 1, 4, 7, 11, 13, 16, 17, né? Nós podemos contemplar. Então, nós estamos em fase com as Nações Unidas, com as metas de desenvolvimento sustentável, e é cada vez mais importante, porque se isso era um discurso há muito pouco tempo atrás, agora deixou de ser, porque é visível, né? É muito claro hoje que, de fato, nós temos a questão do aquecimento global, né? Então, todas as ações que levem ao crescimento sustentável, à geração sem poluentes, então tudo isso é bem-vindo. E nós temos aqui um interesse muito grande nessa questão de cidades e comunidades sustentáveis, que é o item 11, né? Então, nós acreditamos que esse seja um projeto importante que leva ao conhecimento gerado na universidade, em alto nível, em nível de pesquisa, né? Leva esse conhecimento para a comunidade, que é dele beneficiária, mas muitas vezes não entende, né? A partir desse ponto, eu vou parar aqui a minha apresentação, porque a professora Eliane vai prosseguir. Certo, Eliane? Alô, Eliane? Certo, Zambroni, estou aqui.
Correto, por favor. Vou compartilhar minha tela, então. Só um minutinho, por favor. Eu acabei de receber uma mensagem de que não compartilha a minha tela. Deixa eu tentar de uma outra forma. Se não Uma guia, conseguir, então. eu posso compartilhar para você de novo, Angeli, você ir falando, também não me importo, tá? Eu acho que eu consegui compartilhar pela guia aqui do... Consegui, Mariane, Eu consegui. consegui, né? Isso. Excelente. Então, deixa eu só colocar em modo apresentação. E ficou bom? Todo mundo está vendo, né? Todo mundo está vendo. Ótimo. Deixa eu seguir para o ponto, então. Então, o professor Zambroni introduziu muito bem, né, o escopo desse projeto FINEP, né, o objetivo, os objetivos do projeto, né, o escopo dele, a motivação para esse projeto, né, e falando um pouquinho do projeto, de maneira assim, mais específica, esse projeto, né, esse laboratório vivo que está sendo construído, que vai ser a plataforma para análises em redes elétricas inteligentes, né, cidades inteligentes, nós vamos trabalhar numa plataforma de software, na verdade, né, software, porque não vai se restringir somente ao OpenDSS, mas o foco maior será no uso do OpenDSS para realizar essas análises, né, de inserção de tecnologias de baixo carbono na rede de distribuição. Ainda refinando um pouco melhor, né, do que se trata o projeto, teremos diversas unidades, né, de geração fotovoltaica distribuídas na cidade, mas agregada a essa geração, teremos também um sistema de sensoramento e medição, né, que é composto por unidades de medição de qualidade de energia, né, que vai permitir a avaliação dos benefícios da geração. Não só isso, né, vou estar falando um pouquinho melhor sobre isso mais para frente. Um outro detalhe dessa infraestrutura que está sendo formada, desse laboratório vivo, é que esse sistema de geração fotovoltaica, com um sistema de medição agregado, ele vai estar integrado em uma rede, né, a partir de um sistema supervisório. E a Unifei é o centro, né, de monitoramento. Então, fica a Unifei com a figura de centro de gerenciamento dessa rede. Bom, além dos dados que vão ser monitorados pela Unifei, a Prefeitura Municipal, né, tem a contrapartida de se comprometer a fornecer os dados históricos de consumo e gasto de energia, o que vai proporcionar a avaliação, né, de benefícios, né, que vão poder ser gerados com essa estrutura. Bom, na figura inicial... Desculpa, deixa eu só ajustar. Na figura inicial, né, onde a gente apresenta o projeto, né, ela dá uma visão, uma ilustração do que é o projeto, né? A gente tem essa distribuição de geração fotovoltaica na cidade, né? E nessa imagem a gente vê também, é uma bela imagem, né, de Itajubá, na verdade, a gente consegue ver a Mantiqueira ao fundo, mas ela é ilustrativa, né, porque a área, na verdade, não se restringe só a isso que a gente está vendo. Se a gente olhar a imagem aérea a partir do Google Earth, nós temos diversos pontos possíveis para instalação dessas unidades fotovoltaicas. Consultando, por exemplo, o site da Prefeitura Municipal de Itajubá, a gente vê que existem
22 escolas municipais, 14 creches municipais, 2 policlínicas de saúde e 5 unidades básicas de saúde. Como o professor Zambroni disse inicialmente, o objetivo é distribuir essa geração fotovoltaica nessas instituições públicas, né? E essa imagem dá uma ideia dessa distribuição geográfica, né, do nosso laboratório vivo, do laboratório vivo que vai ser construído. Aqui é uma parte, né, a gente tem uma segunda imagem que mostra uma outra parte de Itajubá, e olhando com mais detalhe, a gente vê o pontinho vermelho aqui em cima, né, é o nosso centro supervisório, Unifei, né? Os pontinhos verdes, os pontinhos amarelos, né, e verdes são os possíveis pontos de instalação, que aí dizem respeito às unidades básicas de saúde e às escolas municipais. Como eu disse, a gente vai estar agregando à geração fotovoltaica também unidades de medição. Nem todo ponto de geração fotovoltaica vai ter um ponto de medição, né? Portanto, a gente consegue ver aqui na figura pontos verdes e amarelos. O amarelo é só geração fotovoltaica e o verde é onde há a medição agregada ao sistema de geração. Embora a gente não tenha sistema de medição para todas as unidades de geração, né, campanhas de medição podem ser feitas, obviamente. Muito bem. E como eu falei, eu ia entrar um pouquinho mais nesse refinamento do projeto em termos de software e equipamentos. Então, essa tabela, ela sintetiza, né, os equipamentos e plataformas de software envolvidos nesse laboratório vivo. Então, a gente tem o sistema de geração fotovoltaica, que são as unidades de geração que vão estar distribuídas nos diferentes pontos da cidade. Temos o sistema de sensoramento e monitoramento de qualidade de energia, que é composto pelas unidades de medição de qualidade de energia, né? Faz parte também da nossa infraestrutura o kit, são kits SINDEM, kits que a gente consegue modelar microrredes e seus inversores. Além disso, consta também um sistema de armazenamento de energia, né? Baterias para uma operação flexível, e consta ainda dessa infraestrutura o software Ellipse, na verdade, é o software com o qual vai se implementar, né, a integração, esse sistema supervisório. Né? E, como último item, temos ali um acessório desse sistema de sensoramento e sistema de geração, que é o sistema supervisório automológico entre parênteses. Na verdade, ele complementa, né, o software Ellipse, que o software Ellipse é a plataforma de software para integração e automológico é o papel do integrador, né, que vai fazer essa integração em rede do centro de supervisão, unidades de geração e unidades de medição. E aí vocês podem estar curiosos por que tem verdinho e vermelho, né? É que para a gente implementar o laboratório vivo, esses itens são necessários e conseguimos, sim, com o projeto FINEP, o core do projeto, né? Os sistemas de geração, sistema de medição, kit SINDEM, sistemas de armazenamento de energia, porém, a parte de software ainda está sendo necessária. Né? Nesse projeto FINEP, não conseguimos o software Ellipse e o agregador para fazer a implementação do sistema em rede. Bom, como eu falei, o nosso laboratório vivo está em construção, né? Bom, como o professor Zambroni já citou, o laboratório vivo vai ser um laboratório dos alunos de graduação e de pós-graduação. E vai ser a plataforma para diversos temas de investigação. E alguns temas nós destacamos, como, por exemplo, a operação de redes inteligentes. E, a partir dos dados obtidos, a gente vai permitir a avaliação de diferentes cenários operativos, né, incluindo cenários emergenciais. E, na verdade, pesquisa nesse tema já está em desenvolvimento com colegas na UPC, em Barcelona, e do qual fazem parte 3 professores, né, que já fizeram um sabático na UPC. Bom,
é tema de investigação também do nosso grupo a avaliação da inserção de novas tecnologias em smart grids, né? No momento, eu estou em pós-doutorado aqui na Universidade Gustave Eiffel, em Paris, colaborando com o grupo do professor Gil Neidan, num tema, né, que é o desenvolvimento de uma tecnologia de carregamento dinâmico sem fio de veículos elétricos. Na verdade, o sistema até já está implementado, né, já passou da fase de validação em laboratório. Inicialmente, esse sistema de carregamento sem fio ele estava sendo testado no Instituto VDECOM, que fica em Versailles, perto de Paris. Esse grupo de trabalho do professor Gil Neidan, aqui da Gustave Eiffel, participa desse trabalho com o VDECOM, que, na verdade, é o Instituto de Transição Energética dedicado à mobilidade do futuro, aqui na França. E, nesse momento, já existem 3 carros comerciais já preparados com a tecnologia para fazer o teste em uma rua aqui de Paris, que também está sendo preparada. Né? E acredito que era ter sido implementado no início do ano, mas acredito que até o fim do primeiro semestre esse teste aconteça aqui na Rua de Paris, de fato, com 2 carros utilitários e uma van, numa Rua de Paris, que está com a infraestrutura de carregamento por indução e com esses carros já preparados lá no VDECOM para esse teste. E, na verdade, o APT se integra nessa colaboração do grupo do professor Neidan, trabalhando com a parte de análise de impactos, né, desse tipo de tecnologia para veículos elétricos, né, em redes urbanas. Então, desde análise, uma colaboração que se abre, a princípio eu estou envolvida na parte de análise dos impactos técnicos, mas essa parceria não vai se esgotar com esse tema, isso é um tema que vai gerar trabalhos também para análise, para impactos econômicos, né, estudos, investigação na parte regulatória, enfim, né, uma nova colaboração que se abre para um tipo de tecnologia inovadora. Como tema de trabalho também do grupo, a gente pode citar a segurança cibernética, já existe um artigo em fase final de produção com colegas da Concordia University. Eu estou em dúvida, Zambroni, se eu falaria esse slide ou você que falaria, na verdade. Você está indo muito bem, Eliane, parabéns. Pode eu ir. Acho, bom, o professor Zambroni está envolvido com esse trabalho, mas, na verdade, eu vou voltar um pouquinho, porque eu acho que eu não esgotei ainda o envolvimento do nosso laboratório vivo com esse trabalho, né, de investigação da inserção de novas tecnologias. Porque, na verdade, quando a gente fala em avaliar novas tecnologias, a gente tem que pensar que quantificar impacto de inserção de novas tecnologias de baixo carbono, né, é necessário o emprego de uma abordagem probabilística, né, e também para poder incorporar as incertezas de localização, comportamento, mas o uso de perfis temporais, né, de geração, demanda, é necessário, é requerido desse tipo de estudo. E o interessante é que, com o nosso laboratório vivo, a gente vai poder gerar, a partir do sistema de monitoramento, né, do nosso sistema de medição, a gente vai conseguir definir perfis reais de carga e geração, e que a gente vai poder aplicar num modelo de rede real, né, e vai estar podendo validar, né, a inserção de novas tecnologias no modelo real de rede com perfis de geração e demanda reais, o que é bastante importante. Isso também, né, se volta para a questão da operação, para a questão da investigação da operação de redes inteligentes. Então, seguindo aqui para o tema de trabalho em segurança cibernética, como eu falei que o professor Zambroni já desenvolve esse trabalho, já um artigo sobre esse assunto em fase final, né, essa plataforma que está sendo desenvolvida, ela vai permitir testar diferentes tipos de ataques cibernéticos, né? Então, a gente vê que o laboratório vivo se presta a múltiplos temas de investigação. Também na área de educação e engenharia, né,
os aspectos holísticos devem ser inseridos na formação de engenheiros. Essa é uma preocupação que o trabalho do professor Zambroni, professor Bonato, leva, né? Leva essa preocupação, né? E essa plataforma vai gerar também a possibilidade dessa discussão, né? Do papel da universidade frente a redes e cidades inteligentes. Inclusive, artigos com colegas da Universidade de Waterloo também já estão sendo elaborados, e também orientações conjuntas com a Unicamp nesse tema estão sendo desenvolvidas. Eu acho que realmente eu acabei avançando, Zambroni, para os seus slides, desculpa. Você foi muito bem, Eliane. Empolgada. Eliane, é isso. Você saiu muito bem. Eu sou entusiasta da participação feminina absoluta. Você foi muito bem, Eliane. Tá? Obrigada. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Mas agora eu vou me conter, não vou avançar para o tema para o slide do professor Bonato. Não avançou em nada, Eliane. Foi tudo combinado aqui, tá? Parabéns, Eliane. Parabéns, muito bom. Obrigada. Olha só, talvez você possa continuar apresentando aí, para a gente evitar essa transição, pode ser? Tá, desculpa, eu posso continuar apresentando, sim. Aí eu vou passando para você, sem dúvida. Excelente. Só um minutinho. Muito bem. Então, o professor Zambroni apresentou aí os objetivos do nosso grupo de pesquisa lá na UFEI, que integra o INERJ, né, o Instituto Nacional de Energia Elétrica, e que conseguiu aprovação junto ao FINEP para a instalação de sistemas fotovoltaicos, né, numa primeira estimativa preliminar, aí, 23 sistemas fotovoltaicos em 23 escolas, creches, unidades básicas de saúde, enfim, vamos ter um trabalho de priorização dessa alocação. Obviamente, a demanda para a sustentabilidade energética do município de Itajubá é bem maior que isso, mas só mostra que a universidade, quando busca as fontes de pesquisa, através das agências, ou projetos de P&D, ou mesmo no caso do FINEP, nós mesmos tínhamos dúvidas se projetos dessa natureza seriam aprovados pelo FINEP. Normalmente, o FINEP financia pesquisa voltada para o setor industrial, voltada para academia, laboratórios, infraestrutura, e a gente pensou, não, vamos tentar expandir isso. O mérito não é meu, nem do Zambroni, nem da Eliane, mas o professor Paulo Ribeiro, lá atrás, já conseguiu quebrar essa barreira de utilizar recursos de pesquisa, alocando o sistema fotovoltaico numa unidade básica de saúde. E, a partir daí, gerou a experiência necessária para começar a ver essa interação entre a universidade e a comunidade. Mas, sendo bastante também justo nessa citação, aqui na Unicamp, o projeto Telhados Solares, desenvolvidos aqui em parceria de P&D com a CPFL, pelo professor Valmir de Freitas, junto com a professora Fernanda de Caseno Trindade Arioli, né, desenvolvia experiências de aplicação de sistemas fotovoltaicos em Barão Geraldo, e medindo esses efeitos, o impacto técnico, econômico, né, da aplicação, dessa disseminação de sistemas fotovoltaicos. Isso lá atrás, né, bem 2009, provavelmente, e tal. Em 2012, o professor Luiz Carlos Pereira da Silva, com a sua equipe multidisciplinar aqui na Unicamp, propunha o projeto Campus Sustentável, com recursos também da CPFL, para melhorar a sustentabilidade energética do campus. A Unicamp parece que acho que é a única universidade brasileira que está no mercado livre, com uma economia de 20% na conta de energia elétrica. E, recentemente, em 2022, um projeto junto à FAPESP de aprovação do CPTEM, o Centro Paulista de Estudos da Transição Energética, que integra aí diversos pesquisadores, né? Está presente aqui o Dr. João Amorim, a professora Maria Esther Soares Dalpós, e vários outros professores participam, né,
em diversas especialidades para estudar o problema da sustentabilidade energética dos municípios paulistas. Então, existe esse movimento da busca da sustentabilidade, né, por causa das mudanças climáticas. O próprio Estado de São Paulo lançou um plano de ação climática, né, com uma série de demandas, né, o que fazer para reduzir a pegada de carbono, né, no Estado de São Paulo, um estado com o maior impacto no PIB do país, mas também com uma contribuição significativa na emissão de CO2, principalmente na mobilidade urbana, no setor agropecuário, enfim, tem desafios muito grandes. E aí, quando fomos convidados a fazer essa apresentação, conversei com os alunos e falei, vamos falar da nossa iniciativa. Nós estamos aprendendo muito com as experiências de campo sustentável da Federal de Juiz de Fora, Federal do Rio de Janeiro, Federal de Goiás, a própria Unicamp, com o campo sustentável, que já expandiu, né, através de um livro da América Latina, essa experiência. Então, compartilhar as melhores práticas, eu acho que está dentro da nossa missão na academia. E aí eu falei, vou trazer uma discussão, então, no nível que talvez esteja na gênese dessa problemática. Veja, mudanças climáticas impactam no clima, impacta a elevação da temperatura do planeta, impacta em enchentes, impacta, enfim, na economia dos países e na vida das pessoas. Consequentemente, toda essa transição energética, uma economia de menor produção e uso de derivados de petróleo, é uma pressão cada vez mais iminente. Obviamente que o professor Valmir, já em várias palestras, né, já alertou, olha, os grandes países do mundo, né, as grandes economias, Estados Unidos e China, não vão reduzir a sua emissão de CO2, infelizmente. Então, cabe aos países, né, como o Brasil, que tem aí uma condição geográfica e uma matriz energética já bastante renovável, de contribuir nesse sentido. Mas aí vem um questionamento. Será que a sustentabilidade não deveria começar por quem é o gestor? Por exemplo, nosso país, o setor público, ele é responsável pelas políticas que promovam o desenvolvimento e a sustentabilidade. Mas o setor público é sustentável, né? Então, aí tem um paradoxo. O setor público não utiliza as melhores práticas que desenvolve para implementar ações de sustentabilidade energética, de eficiência. O setor privado captura isso muito rapidamente. Então, um artigo que nós escrevemos em 2021, está na revista O Setor Elétrico, trata dessa questão e apresenta uns dados, né, para a nossa reflexão nessa tarde de hoje. Por quê? É preciso, é claro, encontrar soluções. A penetração de geração distribuída está crescendo. A preocupação das concessionárias no impacto que isso vem a ter no sistema, em termos de custos, de aumento de perdas ou redução de perdas, dependendo do nível de penetração, e também de problemas operativos. O próprio ONS, né, está preocupado como controlar aquilo que não é despachável, que são as fontes renováveis intermitentes, eólica, solar. Então, no caso da solar, por exemplo, aqui, a equipe da Unicamp aqui, o doutor Ricardo, o Tiago Ciardi, Tiago Barbosa, Pedro Pato, Vinícius, Rodrigo, Felipe, Bárbara, o Zé Carlos Garcia, o Juninho, né, o Leonardo, a Júlia, todos estão trabalhando muito nessas simulações usando o OpenDSS para quantificar, encontrar soluções de equilíbrio. O professor Marcos Rieder, que agora é o coordenador do eixo 7 do CPTEM, tem uma contribuição muito grande a dar na área de otimização, que equilibra todos esses aspectos técnicos, econômicos e regulatórios.
Mas a principal motivação que o setor público deveria ter começa pela questão econômica, além da questão climática, além da questão ética, de ser quem deva dar o exemplo. Então, eu digo aqui que o setor público é casa de ferreiro com espeto de pau, porque tem as condições para fazer, né, a melhor prática, mas não faz. Quer ver? Vamos compartilhar os dados interessantes aí. Liliane, se você puder passar para a próxima. Olha que interessante. Vamos ver essa tabela 1, o próximo slide. Se a gente entrar no Power BI da ANEEL, hoje no Brasil, em sistemas fotovoltaicos, talvez vocês não consigam ler, mas tem em torno de 20 gigawatts de potência instalada. Talvez até mais. Isso daqui eu peguei, acho que foi na segunda-feira, dia 5ª. Pode ser que esse número aqui já esteja desatualizado. Tamanho o crescimento da penetração de geração fotovoltaica no país. 20 gigawatts de potência instalada, gente, só para ter uma ideia. Itaipu tem 14 gigawatts de potência instalada. Então, é muito mais que um Itaipu. E isso num período de 2012 a 2023. Então, são 11 anos depois da resolução ANEEL 482, que agora mudou, né, tem um novo marco regulatório da micro e mini geração distribuída, a Lei 14.300 de janeiro de 2022, e isso continua, né, crescendo ao surgimento de comunidades, né, de geração fotovoltaica que, num cenário adequado de mercado, poderão ser estudadas. É o termo de pesquisa do Vinícius, né, nosso doutorando, que está assistindo a palestra lá de Porto. E agora, vamos olhar no setor público. O próximo slide, Eliane. Olha só, dos 20 gigawatts de potência instalada em fontes solares, 10 gigawatts está no setor residencial. Em torno de quase 6 gigawatts está no comercial. 1,4 gigawatts industrial. O rural, leia-se com cuidado. Aqui pode ser solares, né, ou sistemas de geração instalados na zona rural para atender interesses de grandes grupos financeiros, né, na economia de energia, né? Não é o agronegócio, provavelmente isso. Talvez tenha uma parte, mas não é o agronegócio. Agora, note o setor público. Iluminação pública, 2 megawatts. Poder público, 207 megawatts. E o serviço público, que é bombeamento de água, estações de tratamento de esgoto, apenas 17 megawatts. Do ponto de vista percentual, é 1,09% a participação do setor público, do poder público, do serviço público e da iluminação pública na geração fotovoltaica do país. Então, veja, se a gente for discutir esse problema numa esfera federal, esse é o cenário. A gente pode descer esse nível para a esfera estadual, depois descer para a esfera municipal, e depois ir detalhando isso para universidades, como é o que nós estamos fazendo no FINEP. Então, ao ampliar essa visão, a gente vê assim que, de fato, o percentual é irrisório da geração fotovoltaica no setor público brasileiro. Então, num cenário em que esses sistemas se pagam em 4, 5 anos, uma vida útil de 25 anos, tem 20 anos de agregação de valor, um valor presente líquido bastante elevado, num cenário de tarifas elétricas crescentes. Você vê que o setor público poderia dar o exemplo, se tornar autossustentável, com políticas de financiamento, através do BNDES, e reduzir o custo da máquina pública com impacto na economia para o cidadão. Você fala, mas espera aí, se o setor público reduzir a sua compra de energia, vai ter um impacto nos outros consumidores. É um trabalho que nós estamos fazendo lá na Unicamp, com o Vinícius, com o Tiago, o professor Valmir, Fernanda, o professor Luiz Carlos. Esse impacto não é tão preocupante, né?
Então, de forma que, se a gente olhar os números, a gente vê que tem a necessidade urgente de haver esse foco. O setor público tem que buscar sustentabilidade por uma questão até de gestão, né? Não só aumentar os custos, aumentar as despesas, aumentar a receita, a cobrança de impostos, mas aumentar a sua eficiência energética, reduzir o consumo, otimizar o consumo e buscar formas de também contribuir para a sustentabilidade ambiental e sustentabilidade energética. Então, vamos dar uma olhada no próximo slide. Também são dados interessantes. Se a gente acessar o painel de custeio administrativo, volta um instantinho, Elisiane. O Ministério da Gestão... Não, é no painel de custeio mesmo. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que tem esse acesso. Qualquer cidadão brasileiro entra nesse painel de custeio administrativo e levanta como estão os gastos do governo federal. Então, vamos dar uma olhada nesses gastos. Próximo slide, por favor. Então, a gente vai apresentar 3 figuras. Eu vou destacar aqui, depois a gente volta lá. Olha, desde quando foi criado esse painel, acho que foi em 2016, até agora, até segunda-feira da semana passada, foi gasto em energia elétrica pelo Poder Público Federal 16 bilhões de reais. Isso representa 5,6% dos gastos do governo federal e dá quase 300 bilhões de reais, né? Desse gasto de 16 bilhões, 26%, ou seja, 1/4, se deve ao consumo de energia elétrica nas universidades federais e nos institutos federais de educação. Está aí, 20% são as universidades federais e 6,1% são os institutos federais de educação. Se a gente olhar por ministérios, o Ministério da Educação consome 23,5% desse montante, né, em despesas com energia elétrica. O Ministério da Defesa, quase o mesmo montante, 19,8% é gasto com energia elétrica pelo Ministério da Defesa. E o Ministério da Saúde, pasmem, 11,8%. Note que é o dobro, o Ministério da Defesa gasta o dobro de despesas com energia elétrica do que a saúde no Brasil. E tanto quanto o Ministério da Educação, as escolas, as universidades federais, né? 20%. Então, veja, 50% da despesa de energia elétrica está em 3 ministérios. Agora, a pergunta é, será que esses ministérios têm ações para desenvolver sustentabilidade energética, para economizar esses 8 bilhões de reais que foram gastos nesse período? Provavelmente não. Pelo menos não tem informações. Se formos no Power BI da ANEEL e buscar todas as instalações de prédios públicos, serviços públicos, iluminação pública, vocês vão chegar naquele percentual lá. O que existe hoje é 1,09% dos 20 gigawatts, que dá algo aí em torno de 200 megawatts de energia, do setor público. É irrisório, para não dizer desprezível. Então, vamos ver as figuras agora, por favor, Eliane. Então, está aqui, ó. Maior parte dos gastos, de quase 300 bilhões de reais, é apoio administrativo, é TI, material de consumo, serviço de limpeza e energia elétrica. Esse verdinho claro aqui é 5,6%. Né? O próximo, por favor. Quando a gente pega as universidades 20,5%, e os institutos federais de educação, 6,1%. Dá 1/4 das despesas de energia elétrica está na educação. Né? Claro, tem Fundo Nacional, tem administração direta, empresa pública e todos os outros ministérios, autarquias
né, que consome a outra parte. Mas pegando que quem tem que dar o exemplo é quem educa, é quem está na gestão, e não dá o exemplo. Vamos ver o próximo. 54% das despesas de energia elétrica estão em 3 ministérios. Ministério da Educação, 23,5%, Ministério da Defesa, 19,8%, e o Ministério da Saúde, 11,8%. Então, veja, uma ação que 3 ministérios buscassem ser sustentáveis economiza 54% das despesas com energia elétrica só do governo federal. Então, falando de governo estadual, de governo municipal, que aí é outra preocupação. Isso aí é o objetivo do CPTEM, com foco, por exemplo, no estado de São Paulo, né? Então, para você ver a relevância dessa iniciativa, né, do projeto FINEP na Unifei, do Campo Sustentável na Unicamp, das iniciativas de sustentabilidade energética na Federal do Juiz de Fora, na Federal do Rio de Janeiro, na Federal de Goiás, lá com Marcelo Stelling. Quer dizer, essas iniciativas, por mais que sejam, do ponto de vista quantitativo, pequenas, mas elas sinalizam o caminho. O que falta? Uma política pública com direcionamento, com framework adequado para fazer diagnóstico, medição, identificação das soluções do ponto de vista técnico, econômico, regulatório, ambiental. E isso é papel de quem? Da universidade, em parceria com as concessionárias, em parceria com o setor privado, com o setor financeiro, porque se essa economia é conseguida, ganha toda a sociedade. Sobra dinheiro para investir em educação, investir em saúde, em segurança, em mobilidade urbana, e melhora o planeta de uma maneira geral. Então, próximo slide, Eliane. Então, veja, as iniciativas isoladas, elas são muito boas. Cada experiência que se demonstra que, olha, dá para usar ciência e tecnologia para resolver um problema social, um problema econômico, para melhoria de qualidade de vida, para aumento de riqueza, né, para redução de custos, aumento da competitividade da indústria nacional, para inovação, seja o motivo que for. Mas, se você não tiver isso de forma integrada, coordenada, gerenciada, os benefícios são marginais. Por isso, é cada vez mais necessário competências para fazer grandes análises de grandes volumes de dados para chegar em tomadas de decisões que resultem em impactos equilibrados. Senão, o que a gente continua vendo? Concentração de renda, a maior desigualdade no país, quem tem mais força em lobbies, na criação das leis, tira os maiores benefícios e não é a maneira de uma sociedade se declarar sustentável, né? Então, fica evidente esse paradoxo. No local que produz ciência e tecnologia, não usa em seu próprio benefício a ciência e a tecnologia que produz. Então, esse paradoxo, casa de ferreiro, espeto de pau, também se aplica, infelizmente, ao setor público brasileiro. Ainda que hajam iniciativas louváveis, né, do ponto de vista da agência reguladora, do ponto de vista de alguns organismos que tentam, né, promover mais sustentabilidade, mais eficiência, e há oportunidades, então. Qual o papel nosso como pesquisadores, como cidadãos, estudantes, professores, servidores, né, cidadãos desse país? É conseguir olhar para essa problemática e contribuir com as soluções, no local que a gente esteja. Então, a gente entende que essa pequena contribuição da Unifei talvez não faça tanta diferença na sustentabilidade energética de Itajubá, né? Assim como o campo sustentável aqui na Unicamp deu uma contribuição significativa
do custeio da universidade, mas não pagou todos os custos de energia. Mesma coisa em Juiz de Fora, Federal de Goiás. Por quê? Porque ainda não tem uma política geral que financia, que suporta, que mede, com indicadores, que demonstra, e aí a sociedade certamente apoiaria iniciativas que buscassem maior eficiência, maior qualidade e maior prestação e melhor prestação de serviços aos seus cidadãos. É isso que a gente busca. Aprender mais, compartilhar o conhecimento, e no projeto FINEP, a gente não faz nada sozinho. A gente conta com conhecimentos aqui da equipe da Unicamp, do Pablo, né, que é aluno de doutorado e também tem experiência no setor, do Giancarlo, professor Vitor Valério, vários outros, né, alunos de iniciação científica, né, pessoas com conhecimento no assunto. Por quê? Nós não ganhamos um centavo com isso, nós, professores. Zambroni, Eliane e eu, um centavo. Mas a gente fica muito feliz em ser o articulador dessa solução, porque isso pode despertar, né, e essa é a nossa função, com os artigos que a gente escreve, com as dissertações, teses, orientações de iniciação científica, TFG, com a nossa fala, como eu estou fazendo aqui, que a professora Eliane também fez, tá? Fora do país, ampliando seus conhecimentos para trazer soluções para o país, professor Zambroni, professor Moisés, todos vocês que estão aqui gastando seu tempo, né, para nos ouvir, porque nós queremos buscar soluções conjuntas. E compartilhar as melhores práticas é fundamental para que a decisão a ser tomada seja uma decisão bem fundamentada e, principalmente, cujos objetivos sejam em distribuir os benefícios, né, e não somente privatizar o lucro. Eu falo muito isso. Se a solução que você está aplicando de ciência e tecnologia privatiza lucros e socializa os prejuízos, tem alguma coisa errada. Não que é pecado ter lucro, mas tem que socializar o lucro, o benefício da ciência, da tecnologia e da inovação. E o prejuízo, dá para privatizar? Privatiza o prejuízo, então. Assuma o prejuízo sozinho, se você pode bancá-lo. Mas faça o bem generalizado. Talvez isso é que está faltando um pouco no nosso país. Uma visão mais ampla dos problemas, quantificados, que depois resultem em políticas, em práticas que sejam mais sustentáveis. Senão, a nossa sociedade, né, como ela está, vai estar condenada a viver sempre os mesmos problemas. Passa ano, sai ano, sempre os mesmos problemas. De desigualdade, de violência, de exclusão. Próximo slide, professora Eliane, para a gente ir para os agradecimentos. Já são 4 horas e 5 minutos. Nós temos que agradecer muito, muito à Unifei, ao nosso grupo de pesquisa, à CAPES, pelas bolsas que suportam os nossos alunos que sobreviveram e não desistiram, né, de fazer suas dissertações, suas teses, ao CNPq, à FAPEMIG, ao INERJ, pelo recurso que capta e distribui às universidades, à Prefeitura de Itajubá, pela parceria, que é difícil construir uma parceria, as prioridades são distintas, a FINEP, a Unicamp, pela oportunidade que está me concedendo aqui, nesse momento, oxalá consigamos prorrogar essa atuação e continuar essa colaboração no CPTEM. Temos aqui o INESC, né, e a Universidade do Porto, que está acolhendo o aluno de doutorado, a Toronto Metropolitan University, a antiga Ryerson University, está lá o professor Valmir, tá a Júlia, a Bárbara, o Felipe, né, a própria professora Fernanda, aprendendo lá com o professor Bala para trazer novos conhecimentos para o país, a Université Gustave Eiffel, onde está a professora Eliane, e a Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, lá com o professor Miguel Castilha, que também é um pesquisador aí que muito nos orgulha tê-lo como parceiro, né?
E com isso nós passamos para os agradecimentos finais, né? Deixando o nosso contato aí. Claro, o nosso coordenador no grupo, no projeto, no INERJ, é o professor Antônio Carlos Zambroni. Eu e Eliane aqui também nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que vocês queiram ter sobre essa iniciativa. E devolvo a palavra ao professor Zambroni, e, por sua vez, né, fará também os agradecimentos para passar para o professor Moisés aí na fase de perguntas. Muito obrigado. Bom, Bonato, acho que você foi muito bem, agradeceu quem era devido, né? E aqui eu devolvo, na verdade, a palavra ao Moisés, nosso mestre de cerimônias, nosso líder maior no evento aí, né, Moisés? Fica à vontade, por favor. Muito obrigado, professores Zambroni, Eliane e Bonato, pela apresentação. Acho que ficou bem claro que é um projeto grande, né? Que eu acho que extrapola as cercanias da universidade, né? Então, isso é muito importante, ter uma aproximação muito forte com a sociedade, né? Parabéns pela excelente iniciativa. Nesse momento, eu vou abrir aqui para quem gostaria de fazer alguma pergunta. A Jéssica passou a ter uma orientação aqui, que a questão da pessoa levantar a mãozinha, né? E aí ela vai controlando e a gente já vai passando aqui. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui em relação à questão do projeto em si. Qual é a capacidade instalada, né, que vocês estão instalando, né? O quanto isso é representativo para essas instituições da cidade, né? Saber assim, olha, não, na verdade a gente vai economizar tantos quilowatts. Pensei em alguma coisa, saber assim, se tiver números, olha, a previsão é que quando estiver instalado, né? E também saber se essa instalação, se falam tanto processo de instalação, como é que está aí? Tem algumas, porque tem sempre uns procedimentos a serem seguidos, né? Tem uma coisa é instalar. Aliás, antigamente as coisas eram mais simples. Hoje em dia, instalar qualquer coisa na rede de distribuição é sempre, né, mesmo sendo na sua casa, é sempre um problema, né? Então, eu queria saber como está sendo essa experiência de vocês e qual é a expectativa de retorno, assim, retorno imediato para o consumidor, para as pessoas que estão sendo, que serão atendidas, né, instituições que serão atendidas. Perfeito. Zambroni, acho que eu posso compartilhar aqui. Professor Moisés, excelente pergunta. A gente gostaria de dar uma resposta assim, olha, contribuímos com um percentual significativo do custeio energético de Itajubá, né? Mas o projeto FINEP, da forma como ele é colocado, foram 2 subprojetos aprovados. Então, o montante total limitado no edital é dividido por 2 e nós ficamos com uma partezinha desse projeto. Então, assim, é um piloto. Mas a gente vai conseguir, pelo menos o que está previsto inicialmente, colocar 23 sistemas fotovoltaicos num dimensionamento prévio de em torno de 4,38 kW de pico em cada. Então, teremos algo em torno de 100 kW de pico, pelo menos em 23. Se a gente fazer uma conta de padeiro aqui, isso representa 12 mil kWh mês de economia para o município, 144 megawatt-hora de energia economizado para Itajubá. Então, se fizer a conta no valor do quilowatt-hora, vai economizar para Itajubá algo em torno de R$ 144 mil. Durante 25 anos, são 3,6 milhões a menos que o cidadão itajubense vai ter que pagar na sua conta de energia, né? Porque o que vai de pagamento para a prefeitura, nos custos públicos, volta para nós na forma de impostos. Então veja, por outro lado, tem um outro benefício que talvez o professor Zambroni possa comentar, qual o impacto que isso teria
Imagina se a gente põe isso numa escola rural. Tem uma escola rural lá num bairro afastado. O impacto que vai ter na vida do estudante ao ver esse sistema fotovoltaico sendo instalado e a professora de ciências falar para ele que a energia solar, né, através da fórmula, né, da constante de Planck, o fóton é transmitido, o silício converte aquilo, tem um inversor e no fim tem energia elétrica e tem o problema do som. Então, imagina o aprendizado desse aluno. Ele vai querer fazer engenharia na Unifei. Né? Aí tem outros aspectos também de liberação de recursos. Imagina uma unidade básica de saúde que reduz o seu consumo, por menor que seja o consumo. Vamos supor que economize, né, no ano, R$100.000 para essa unidade. Poxa, R$100.000 que pode ser convertido em vacinas, em ações de prevenção à saúde da mulher, à criança, ao idoso, né? Porque sempre o setor público reclama que o dinheiro é pouco, mas o setor público não busca otimizar os custos. E aí que está a nossa briga, no bom sentido, né? Que é da eficientização, né? Você é um discípulo da eficiência energética, né? Você é um pregador da eficiência. Então veja, paradoxalmente, o setor privado faz isso muito bem, busca os ganhos, busca as oportunidades de redução para se tornar competitivo. Não dá para competir. Por que o setor público não busca competitividade? Falta gestão. Conhecimento existe, mas aí tem um problema. Construção dessas parcerias público-privadas são dois mundos com dois modelos mentais, sociais, de tempo, de prioridades, de objetivos que nem todos são explícitos quando se tenta essa construção e precisa, de fato, muito estômago do coordenador. que é isso, né, Zambroni? Mas o aspecto social é que nos motiva, não é? Com certeza, Bonato, isso foi muito bem. Isso, evidentemente, não se esgota com a instalação das placas e a coleta de dados, né? É necessária uma ação permanente, uma parceria permanente com essas instituições, né? E, na verdade, esse é o pano de fundo, né? A gente vê o que consegue fazer. Nada impede, Moisés, de você até escolher um lugar pouco efetivo, do seu ponto de vista energético, né? Mas que tenha outro tipo de benefício, e mesmo técnico, para você poder fazer uma comparação com os alunos, para você mostrar. Então, é um laboratório vivo e é um laboratório técnico-social vivo, diria isso, né? Mas eu vou, se me permite, Zambroni, também colocar uma coisa. Nós não sabemos fazer ainda. Mas o ideal é, quando você vai instalar um sistema fotovoltaico, normalmente, se o instalador, o prosumer, né, que é a unidade que está fazendo, seja a residência, o comércio, a indústria, ela vai pensar na economia de energia para ela. Quanto que ela vai deixar de pagar de conta de energia elétrica nos próximos 25 anos. É natural, a avaliação econômica é nesse sentido. Às vezes tem uma avaliação ambiental também, quantas toneladas de CO2 você está contribuindo que não seja emitido na atmosfera com a energia vinda das fontes. Mesmo a hidrelétrica tem, né, no seu processo de produção, uma pegada de carbono. A solar é menor a pegada de carbono do que a fonte convencional hidráulica. Agora, e o impacto na rede da concessionária? E os custos que, eventualmente, podem ser transferidos indiretamente aos outros consumidores? Então, a análise otimizada deveria ser para escolher qual o melhor lugar na rede, qual a melhor potência, qual a melhor forma, é distribuída, é centralizado. Então, se pensarmos, por exemplo, se o objetivo é a sustentabilidade energética de um município, vou pegar o município, Itajubá. Supondo que Itajubá tem lá a sua estação de tratamento de esgoto, tem o seu serviço de bombeamento de água.
tem a iluminação pública. Quanto se gasta na iluminação pública? Não é viável colocar um painel fotovoltaico em cima de cada poste que tem uma lâmpada de LED. Não é viável, porque vai ter sombreamento e custo de manutenção. Mas se eu tiver uma fazenda solar de 5 megawatts, que é o limite da ANEEL, e gere energia para creditar a conta de iluminação pública do município, ou no local que eu tenho o meu serviço de tratamento de esgoto, ou de tratamento de água, normalmente é uma área mais rural, tem área. Então, o governo não tem que comprar terreno, ele desapropria terreno, é um custo muito baixo, e tem que combinar com a concessionária local, no caso a CEMIG. Qual o menor impacto? Onde eu teria o menor? Onde que eu ajudo o sistema a ser mais eficiente, a reduzir as perdas, a não ter sobretensão? Então, o benefício, ele tem que ser um benefício equilibrado, porque senão você cria um benefício de um lado e causa um prejuízo do outro, aí você socializa o prejuízo. Não, aí não é legal, aí não é sustentável. Então, o problema de pesquisa, ele é mais complexo. Seria muito simples. O BNDES liberou lá bilhões, aí sai toda a prefeitura comprando painel, colocando em tudo quanto é lugar, e aí daqui a pouco vem a concessionária apresentando a conta. Fala assim, você colocou ali, eu tive que reforçar a rede, custou isso, e agora todo mundo vai pagar essa conta. Por quê? Porque teve problema de sobretensão, teve necessidade de trocar condutores, de aumentar o número de transformadores na subestação, enfim. Então, o problema energético ele tem que ser discutido pelos especialistas, junto com o setor público, junto com o setor privado, para encontrar a solução de otimização. E pode não ser a melhor solução. Temos que estar preparados para isso também. Chegar à conclusão que, não, aqui o melhor não é ter painéis fotovoltaicos. Aqui é outra solução. Está perfeito, não há problema algum. A gente não advoga nem em favor de uma fonte e de outra, mas sim da análise de todas as possibilidades dentro do contexto das possibilidades de cada unidade federativa, né, que compõe esse grande país. Muito obrigado. A resposta, acho que a professora Maria Esté fez um comentário aqui, mais uma vez, as universidades e institutos públicos de CIT na frente do desenvolvimento nacional. Parabéns aos organizadores e vida longa essas iniciativas. Contem comigo para integrar o campo sustentável da Unicamp e o CPTEN. CPTEN, sim, o Centro Paulista para Estudos da Transição Energética, aqui na Unicamp. Ninguém está levantando a mãozinha, então eu tenho mais duas perguntas para fazer aqui, tá? Uma é sobre, eu vi lá que o projeto está faltando a parte de software, né, que vocês não conseguiram aquisitar ainda, né? E uma outra questão que eu ia fazer é porque aí isso me envolve, porque eu tenho um aluno defendendo agora que está exatamente trabalhando com criptografia pós-quântica, e a gente integrou isso no medidor da VEG, né? A gente implementou um algoritmo de criptografia que, inclusive, é um que participou dessa competição agora do NIST, né? A gente pegou vários deles, analisou, e, no final das contas, nós integramos isso para montar tipo um AMI, né? Um EMI, né? Um sistema inteligente onde você tem os medidores, a gente emula, e aí você faz alguns testes, né? Aí eu fiquei curioso, porque eu vi do trabalho lá de vocês, aí eu queria que vocês pudessem falar alguma coisa desses dois pontos, a questão lá do software e essa outra questão de segurança. Moisés, eu vou comentar rapidinho. Bom, na verdade, Eliane, se você não se importar, você poderia falar da questão do software um pouquinho, por favor? O que você acha? Está sem som, Eliane, você está mutada aí. Tá. Bom, a questão é que o edital, né, CT Infra, a gente foi até bastante ousado na proposta, né, porque originalmente o edital previa a compra de equipamentos para serem colocados em laboratório. E, na verdade, a gente propôs um laboratório que extrapola
né, uma sala da universidade. A gente propôs um laboratório distribuído na cidade, na verdade. E a gente foi uma proposta assim, um pouco surpreendente, que a gente ficou muito feliz de ter sido aceita, porque, na verdade, foi entendida a proposta. Mas, no entanto, o edital era restrito a equipamentos. Existia, né, essa cláusula. Portanto, exatamente, a hardware, desculpa. E o software, que, na verdade, é acessório desses equipamentos, eles são necessários, são softwares, mas eles foram pedidos o software como acessório. De fato, eles são necessários para a implementação do equipamento como um todo, só que o nosso equipamento está distribuído na cidade, né? Tem esse diferencial. Bom, mas, embora a necessidade seja justificada, né, por restrição do edital, a gente não conseguiu a parte de software. Né? Essa é a situação. Está corretíssimo, Eliane, é isso mesmo, Moisés. Em relação ao outro ponto, eu vou comentar rapidinho, porque o que está acontecendo é o seguinte, eu fui, na verdade, estava em Montreal, e aí um colega falou assim, olha, que na verdade ele foi indicado pelo Gilney, com quem a Eliane está trabalhando hoje. Aí eu fui lá e ele falou, olha, tem um colega aqui, rapaz, que está precisando da sua ajuda. E eu não conhecia o Junei, esse problema do replay attack, eu não conhecia esse tipo de ataque cibernético. Eu conhecia a alternativa que está sendo lá, é utilizar o que ele chama de marca d'água, né, no sinal, você joga na entrada e vê se ele está saindo. Né? Foi uma alternativa que se viu e que tem que ser detalhada por causa de harmônicos, para você poder saber direitinho que aquela marca d'água está ali. Não é tão simples assim, mas foi a alternativa. Então, o que a gente está querendo agora, a professora Eliane apresentou justamente esse pedaço, esse slide ali, é deixar essa plataforma para essa possibilidade também, você propositalmente simular um tipo de ataque e ver se a gente consegue identificar e fundamentalmente prevenir, né? Essa era a ideia, também. Não. Tá? É porque aí alguma coisa que depois a gente pode conversar para, de repente, fazer uma colaboração. Com certeza. A professora Maria Esther levantou a mão e eu queria passar a palavra para ela. Opa, fique à vontade, professora. Boa tarde. É um prazer imenso. Eu estou no limite, porque eu estou em trânsito aqui, mas eu não resisti a levantar a mão. Só de fato para me colocar à disposição, se a gente resolver, por exemplo, integrar no nível lá do novo Ministério de Gestão, essas iniciativas. Fica muito claro pela professora Eliane, né, como as políticas públicas de financiamento da ciência, tecnologia e inovação não dão conta da complexidade desse tipo de iniciativa. Então, fiquei aqui pensando, viu, Bonato, que a gente poderia, talvez, ir direto no Ministério, até porque a ministra é Esther Dweck, que é da UFRJ, de Economia, né, de Economia de lá. Então, só para lembrar aqui, projetos dessa natureza, né, de governança policêntrica, com esse potencial impacto no setor público, obviamente eles precisam ser tratados dentro da academia, mas eles, não estou falando nenhuma novidade, né, mas só para aqui colocar um pouco um fogo no rastilho, tá bem? E contem conosco, não é, Bonato? Porque a gente está no mesmo barco. Em termos de desenvolvimento nacional, sinceramente, esse tipo de iniciativa Excelente. É o que a gente pretende. Muito obrigada. Viu? Excelente. Contem conosco nessa perspectiva, inclusive, de financiamento coletivo, coisa que eu acho que a FINEP ainda não pensou em fazer. Foi até um pouco de meia-culpa, porque eu fui do grupo que, há uns 20 anos atrás, criou o CTINFRA, quando a Eliane começou a dizer que não prevê o software, porque pensar os fundos setoriais, então precisa de uma revisão, mas infelizmente. Mas, enfim, é só para dizer isso e parabenizá-los demais. Um abraço. Excelente. Obrigada, professora Maria Esther. Obrigado. Perfeito, perfeito. Mais alguma questão, alguma dúvida do pessoal?
Se não tiver, eu quero, antes de você tomar a palavra para dizer, então, nós vamos encerrar aqui, eu quero dizer o seguinte, esse tipo de iniciativa, Moisés, é importante demais. É importante demais. E ela é importante como você falou, como divulgação científica, né? Para mostrar reação como essa da professora que ficou empolgada. Eu quero participar, eu quero ajudar, né? Ou seja, ela também tem um conhecimento. Ela também tem um conhecimento. Então, essa é uma coisa importante. Quando você faz a divulgação, você desperta na pessoa o talento, a capacidade, o conhecimento que ela já tem, e você pode estar apontando um caminho de cooperação. Então, eu quero enaltecer a iniciativa, né, e estender aqui ao comitê que te auxilia, né, uma ideia da Jéssica, Vanessa, Vivian, todo mundo que sempre nos atende com muita presteza, educação. Se eu esqueci alguém, mal educado fui eu. Então, eu peço desculpa aqui, né, mas eu enalteço aí a sua iniciativa. E acho o seguinte, os colegas devem participar, e nós estamos abertos a voltar aqui com uma outra discussão também. Nós não estamos nos sentindo como assim, acabou, agora não é isso. Nós estamos prontos para voltar, apresentar outra discussão, outro tema, para a gente aprender junto, com perguntas e críticas, tá bem? Muito obrigado, Moisés. Professor Bonato, professora Eliane, quer algum comentário? Agradeço também, como o professor Zambroni falou, a iniciativa do INERJ, a participação de todos. Foi muito bom poder estar compartilhando esse projeto que a gente tem no grupo, com a equipe do INERJ, com as pessoas que fazem parte do INERJ e os convidados todos. Obrigada. Excelente, muito obrigado, professor Bonato. Olha, eu, como professor Zambroni e professora Eliane, só tenho agradecimentos aí ao INERJ pelo suporte que tem dado a todos os seus membros, e a gente está aqui de portas abertas, porque o projeto é muito interessante, mas os desafios são muito grandes. Então, nós vamos contar com a ajuda de todo mundo. Eu particularmente achei essa questão de segurança, como a gente está aqui trabalhando, né? E o que a gente fez foi empenhar, quer dizer, a gente, né, tem um trabalho de um aluno de doutorado, né? Um assunto muito novo, porque, querendo ou não, a questão da segurança é um problema muito sério, né? E chegando o computador quântico, imediatamente qualquer esquema de criptografia tradicional, ou seja, não quântico, será quebrável, né? Facilmente quebrável, né? Então, de repente, eu acho que a gente pode, talvez... E essa é uma questão que está sendo muito pouco ainda avançada no setor elétrico. Talvez seja um assunto que a gente pode, né, discutir junto e fazer alguns trabalhos juntos aí, porque essa parte de segurança da informação ela é muito preciosa, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo. Está ficando cada vez mais precioso, né? Porque está tudo muito interconectado. Então, o sistema elétrico de potência, então, essa conectividade massiva que teremos, né? E aí, não é que isso é o mais relevante, mas isso... Sabe aquelas coisas que parecia que não tinha relevância nenhuma, mas, de repente, faz, isso aqui passou a ser importante também. Olha aí uma provocação, então, professor Moisés. Agora te chamando por ser coordenador, tá? Exato. O coordenador do INERJ, essa experiência da Unifei pode ser o laboratório para o INERJ, para testar essas coisas. Aí nós precisamos de recursos para o software. Quem sabe a gente consegue realocar recursos do INERJ. Isso que eu até ia falar com vocês. Como é que vocês, de repente, se os valores não forem razoáveis, vocês podem, a gente vai ter essa janela, né, Antônio? Ou Zambroni, professor Zambroni. Nós vamos ter essa janela. De repente, vocês podem fazer uma... Porque eu enxerguei aquilo ali como um negócio fantástico. E tem essa abertura. A gente vai ter essa abertura agora, tá, Zambroni? Então, legal. Vocês aí, tá ok? Legal. Excelente. É isso. Nós podemos dividir esse encontro entre um momento de notícias boas e notícias ótimas. Excelente. Legal.
Bom, eu queria, em nome do INERJ, agradecer aos professores, né, que são os professores de referência, de excelência da Unisfei, fazem parte do INERJ, estão aqui nesse momento nos agraciando com seus comentários, compartilhando o que vocês têm feito. Agradecer também a audiência, a todos que estão aqui até esse momento. Muito obrigado a todos. E, mais uma vez, reforçar que esse é o papel do INERJ e nós temos muito prazer de fazer esse compartilhamento, compartilhar a informação dessa maneira tão prazerosa, como acho que está patente no olhar e de todos os palestrantes dessa tarde. Então, muito obrigado. Mas, gente, de maneira alguma eu quero ficar com a última palavra. Você pode agradecer. Não, você já ficou, você vai ficar agora. Mas eu estou vendo a Jéssica ali, apesar de eu ter falado. Meu agradecimento especial à Jéssica, que me cobrou: professor, você não me mandou ainda o seu currículo, você não mandou o resumo, olha a divulgação aqui, professor. Então, ela foi propositiva, ela, como sempre, muito simpática. Eu tive a alegria de conhecê-la aqui em Itajubá. Então, eu quero deixar claro aqui que eu fiquei muito feliz uma vez, mas não pode deixar de agradecer a Jéssica. Moisés, você me desculpa tomar a palavra depois da tua aí, tá bom? Mas fica a minha gratidão. Tomara que ela esteja gravando ainda, para tornar... Tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado, Jéssica. Boa tarde a todos. Um abraço, professor Zamboni, professor Eliane, professor Bonato e os demais professores e colegas. Boa tarde a todos. Tchau, obrigada. Obrigado.